Fala, povo mais abençoado da terra. Bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos estar lendo o verso 22 até o verso número 32, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se, e os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Amados, Jesus, como várias vezes ele fazia, após determinado evento, determinada situação, no caso aqui, a primeira multiplicação de pães, quando ele multiplica os pães, Jesus, como ele fazia normalmente, em algumas situações, ele, depois de um grande evento, por exemplo, no caso aqui a primeira multiplicação de pães, quando ele pergunta se tem alguma coisa para dar àquela multidão, ele diz que tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus vai, ora, agradece, dá aos seus discípulos e eles repartem aí e alimenta quase 5.000 homens. E além das mulheres e das crianças, e ainda sobra, né, 12 alcofas cheias. E aí depois de dispersar a multidão, Jesus sobe o monte para orar, sobe o monte para se fortalecer, sobe o monte para se encher e manda os discípulos então atravessarem para o outro lado. Quando os discípulos estão indo, já estão lá no meio do mar, já estavam mais ou menos 5,5 km da praia. Quando foi ali por volta das 3 da manhã, às 6 da manhã, que era a quarta vigília da noite, Jesus vai andando sobre o mar. Eles estavam já apavorados lá com relação à tempestade, aos ventos, à força das ondas. Ainda vê Jesus andando, não reconhece, pensa que é um fantasma, mas logo Jesus trata de acalmá-los. Então Pedro diz: Olha, se é tu mesmo, Senhor, manda ele ter contigo sobre as águas. E aí Jesus: Então vem. E aí Pedro vai e começa a andar sobre as águas. Diz o texto que ele teve medo em algum momento, começou a afundar, e Jesus então estende a mão e socorre. Pedro estava indo bem, estava de olho em Jesus, estava focado em Jesus, focado na missão de chegar até Jesus. Quando ele tira o foco de Jesus e começa a focar no problema, que era o vento, ele começa a ter medo. Começa a ter medo, então começa a perder a fé e começa a afundar. Então ele chama Jesus, clama a Jesus, Jesus estende a mão, já estava perto de Pedro, ou melhor, Pedro já estava perto de Jesus, estende a mão e socorre Pedro. E aí ele diz assim: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que você duvidou? Você já estava caminhando sobre as águas, bastava continuar mais um pouquinho. E assim muitas vezes acontece, às vezes estamos indo bem e no momento começamos a afundar. Por quê? Porque a fé enfraquece, focamos no problema. É preciso manter o foco em Jesus, manter o foco no Senhor e não deixar que os problemas venham
abalar as nossas estruturas, a nossa vida. E aí quando ele chega ali, quando os dois sobem para o barco, o vento se acalmou, a ponto das pessoas que estavam ali no barco dizer: olha, este verdadeiramente é o Filho de Deus, reconhecendo, né, a autoridade sobre a força da natureza. Jesus tem poder para acalmar o vento. Está ventando aí? Você está passando por um momento de vendaval? Saiba que Jesus tem poder suficiente para acalmar esse vento. Basta você confiar no Senhor e subir novamente no barco. Entra no barco com Jesus, o vento vai acalmar e você vai adorar ao Senhor e vai declarar: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.